Duas questões. Primeiro, o anjo e o espiritismo. Qual que é a diferença quando nós falamos de anjos, se isso tem alguma coisa a ver com espiritismo? Não tem, mas como é que é isso? E em segundo lugar, se o anjo tem livre-arbítrio, será que ele pode decidir parar de me proteger? Essas são as questões que nós vamos conversar hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. E amanhã é a Santa Missa nas intenções de todos aqueles que quiserem colocar as intenções no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Coloca as iniciais dos seus entes queridos, vivos, falecidos, suas intenções para a missa de amanhã. Se você assistir esse vídeo amanhã, dependendo do horário, coloque mesmo assim suas intenções, porque toda sexta-feira é celebrada uma missa naquelas intenções que ainda não tiverem sido colocadas na missa anterior. Então pode colocar agora que ou amanhã ou na outra sexta-feira suas intenções estarão lá. E todos aqueles que se inscreveram também nessa semana no canal, a missa será por suas intenções, e todos aqueles que compartilharam algum dos vídeos para fazer esse apostolado crescer. O apostolado dos anjos fez aqui um dos comentários que eu agradeço. Desde que comecei a ver este canal, aprendi muito e chamo meu anjo da guarda para tudo. Ele sempre me atende e agradeço a Deus por ter conhecido o canal. Veja que é uma graça e é um apostolado que está dando certo graças a todos aqueles que se engajam, sobretudo aos membros do grupo Apóstolos dos Santos Anjos, a quem eu sempre agradeço, né? Se você não faz parte, veja o segundo link na descrição do vídeo que explica direitinho. Bom, eu tenho então duas dúvidas que foram colocadas nos comentários e que eu vou tratar brevemente, e caso vocês tenham ainda outras questões para levantar, coloquem por favor nos comentários, que ou amanhã ou na semana que vem nós podemos conversar sobre isso. A primeira dúvida é da dona Vivian. Boa noite, muito esclarecedor seu vídeo, mas tenho uma dúvida. O anjo da guarda, tendo livre-arbítrio, ele pode querer não ser mais o meu anjo da guarda? Veja, essa é uma pergunta muito bem feita, muito interessante, porque o livre-arbítrio, quer dizer, eu escolho, né? Eu mencionei que o anjo tem inteligência e vontade própria dele. Ele também tem o livre-arbítrio. Como é que é isso? A questão é a seguinte, é que os anjos, antes deles entrarem propriamente na glória, que é um estado de perfeição, de felicidade e de visão de Deus face a face, antes disso eles passaram por um período de prova, de teste. Esse período de teste, ou seja, antes desse período de teste, eles não estavam fixos na alegria mais perfeita e eterna e tudo mais. Eles eram felizes, mas faltava irem para a glória, ficarem fixos nesse estado de felicidade, de união, né, eterna com Deus. Bom, por que eles precisavam passar pelo estado de prova? Porque é apenas passando por uma prova que a gente tem condições, sendo seres livres, é que nós temos condições, só com uma prova, com um teste, de, como diz o nome, provar o nosso amor voluntário a Deus. Eu sei que não existe amor que não é voluntário, é por isso mesmo que precisa ter uma prova. Porque se Deus, que nos criou num estado de felicidade, assim como Adão e Eva, os anjos, sobretudo num estado de felicidade, de não existia dor, etc. Mas era preciso que eles passassem por um período em que era possível cair. Porque se não tiver a possibilidade de cair, eu não tenho nenhum mérito em não cair. E, portanto, eu não consigo provar o meu amor ao Criador. Então, é de uma infinita sabedoria de Deus que todo ser que tem inteligência e que tem vontade, ele precisa passar por uma prova para que essa vontade se exerça. Porque se eu só tenho uma coisa para escolher, eu não preciso usar a minha vontade. Agora, se eu tenho duas, ou Deus, ou aquilo que é contra Deus, aí eu posso escolher. E nesse momento de prova, e é só eu fazendo, tendo esse ato de amor, é que eu posso ter o prêmio da glória eterna. E é só assim que a minha alegria vai ser perfeita. Porque se eu não tive escolha, como é que minha alegria vai ser perfeita? Então é só tendo a escolha que eu posso, então, só tendo essa alternativa que eu posso fazer uma escolha.
E foi essa aprovação dos anjos, que nós comentamos no outro vídeo, e que Deus, né, teria revelado aos anjos que ele se encarnaria num homem. E que ele glorificaria toda a criação se fazendo homem. E aí Lúcifer e os anjos maus se revoltaram. Senão, por que não são os anjos que vão ser divinizados? E vai ser um homem, né? Então eles se revoltaram. Quando eles se revoltaram, eles escolheram. Acontece que a natureza do anjo, ela é de tal maneira forte que quando o anjo escolhe é para todo sempre. Então, quando São Miguel diz quem como Deus, e quando Lúcifer diz eu não servirei, eles decidiram o seu destino para sempre. Porque a vontade do anjo ela é tão, por natureza, perfeita que uma vez escolhido, está escolhido para sempre. E quando então São Miguel e os anjos bons expulsaram os anjos maus, isso está na Sagrada Escritura, uma grande batalha se fez no céu. Então Lúcifer foi expulso, foi para o inferno com os anjos maus. A grande maioria dos anjos não se revoltou. E dizem alguns teólogos, de acordo com a Sagrada Escritura, que pelo menos 2/3 dos anjos não se revoltaram. E, portanto, foram premiados e foram glorificados, foram colocados e fixos na glória, de maneira que eles não podem mais mudar. Eles têm o livre-arbítrio, mas a vontade deles já foi fixa no bem, né, por vontade deles. Então, por isso, o anjo, ele já escolheu. E quando ele escolheu, não acaba mais, já está fixo na glória. Já recebeu esse prêmio de Deus de não poder mais pecar, de não poder mais mudar e de sempre fazer a vontade de Deus. É por isso que o nosso anjo da guarda não tem perigo de nos abandonar. Não tem perigo de nos abandonar. Agora, nós homens também, depois da morte, nós ficamos fixos onde nós paramos. Aquilo que nós escolhemos durante esta vida terrena vai ficar fixo depois da morte. Por isso que nós estamos numa hora de provação, de teste, de dificuldade, de obstáculos a transpor. Mas se nós transpomos esses obstáculos, se nós os transpusermos, na hora da morte, se nós morrermos na graça de Deus, nós ficaremos fixos na graça de Deus para toda a eternidade. Por isso que essa vida é muito séria. Por isso que essa vida é muito séria, porque no momento em que nós morremos, todos os atos de virtude que nos levaram a perseverar no bem e morrer na amizade com Deus, claro que com a ajuda da graça de Deus, sem a qual nós não fazemos isso, mas algo de nós temos que dar. E esse algo de nós vem da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. É escolher o bem. Deus não nos deu a vontade para nos dar a possibilidade de cair. Ele deu a possibilidade de cair para que nós pudéssemos, com mérito nosso, escolher o bem. Não sei se está claro essa diferença. Então, quando nós morremos na amizade com Deus, ou seja, na graça de Deus, certo? Nós ficamos fixos naquele estado. Podemos ir para o purgatório para purificar aquilo que não é perfeito, porque no céu só entra aquilo que é perfeito. Mas como a nossa natureza é diferente da dos anjos, né, quando nós escolhemos o mal, infelizmente, quando nós escolhemos o mal, nós, enquanto não morremos, nós não estamos fixos no erro. Por isso que qualquer pecador, né, existe a possibilidade de se arrepender. Por isso precisamos rezar por eles. Agora, quando a pessoa morre em estado de inimizade com Deus, o que acontece é que ela fica fixa naquela inimizade com Deus. Ela morreu escolhendo um prazerzinho de alguns instantes, perdendo a amizade com Deus, perdendo a eternidade no céu, e ela escolheu aquilo. Ela escolheu aquilo. Agora, se ela morre sem ter se arrependido, ela fica fixa naquilo e ficará por toda a eternidade. Então a gente vê a seriedade, a grandeza que é a vida do homem, porque tudo tem importância. Todas as nossas escolhas têm importância, todos os nossos sacrifícios têm um sentido, mesmo que a gente não saiba, o nosso sacrifício tem um sentido que vai se esclarecer depois, e o sacrifício bem levado vai se transformar uma glória maior no céu, não é? Então a gente vê, eu não sei se está claro isso, como que os anjos, eles têm a vontade, só que a vontade, eles já escolheram e
por escolha deles, então, e por prêmio dessa escolha, a vontade deles está fixa no bem. Está fixa no bem. Portanto, eles nunca vão nos abandonar, porque é a missão dada por Deus para cada um dos anjos da guarda, e eles amam isso. Porque eles querem, eu já expliquei isso em outro vídeo, eles querem completar os espaços deixados vazios pelos demônios no céu, completar aquela irmandade magnífica, maravilhosa, felicíssima que é o céu. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e eu resumo, portanto, se eu resumir demais, alguém quiser alguma explicação melhor, por favor, coloque nos comentários. Amanhã é um dia mais da gente falar dos comentários, responder as dúvidas, etc. Aquilo que é possível, né, que a gente sabe. Agora, qual que é a diferença? Tem alguns perguntando. Qual a diferença? Eu leio aqui o senhor Adailton. Boa noite, isso é muito parecido com a doutrina espírita. Fico com medo, a história dos anjos se comunicarem, né? Apesar de aceitar a doutrina de que anjos atuam na nossa vida, eu gostaria que me ajudasse a entender. É muito boa pergunta, de fato, porque é perigoso. Quando a gente estuda os anjos, sobretudo essa comunicação, que nós podemos pedir que nosso anjo vai se comunique com alguém, às vezes a gente tem a impressão que está roçando, está tocando no espiritismo. E isso se explica, às vezes, essas semelhanças, essas aparências de semelhança com a doutrina espírita se explicam pelo seguinte, é que a doutrina espírita, como a doutrina gnóstica, todas as heresias, elas têm algo que se assemelha à verdade. Dizem, né, que o demônio é um macaco de Deus. Como ele não tem poder criativo, ele imita de uma maneira ridícula. Ele faz uma paródia da doutrina verdadeira. Por isso que, às vezes, a doutrina errada, em alguns elementos, se parece com a doutrina verdadeira. A doutrina espírita, se é que a gente pode falar de doutrina, porque existem várias correntes, mas, de maneira geral, o espiritismo ele prega a reencarnação. Para eles não existe a vida eterna no céu ou a vida eterna no inferno, ou seja, que existe uma verdade, existe um Deus pessoal, quer dizer, que é um Deus que existe, não é simplesmente uma energia, é o ser perfeitíssimo, que criou o universo, que tem uma moral, que tem uma ordem, criou uma ordem no universo e que premia os bons e castiga os maus por toda a eternidade, depois de passar por um período de prova, de misericórdia e de chance, etc. Para o espiritismo, não. Para o espiritismo, quando a pessoa morre, o espírito, segundo eles, que não é a mesma concepção que nós temos, nós católicos, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo tem da alma, não, a deles é diferente, é um espírito, enfim, é simplesmente um espírito que fica pairando por aí e procurando o lugar, assim, para usar uma linguagem mais popular, procurando onde se reencarnar. Então, o mesmo espírito, segundo eles, fica procurando onde reencarnar. E que é possível, segundo eles, invocar certos espíritos, sobretudo o que eles chamam de certos espíritos mais iluminados, para que auxiliem, para que façam coisas que nós, porventura, não possamos fazer. Segundo São Paulo Apóstolo, todos os deuses dos pagãos são demônios. E por isso que a gente diz que o espiritismo, quando invoca, diz que invoca os espíritos, no fundo acaba invocando o demônio. E por quê? Porque a igreja ela condena o culto aos mortos nesse sentido. Nós podemos rezar pelos mortos, nós podemos rezar pelas almas do purgatório para que elas se salvem. Mas isso é uma coisa totalmente diferente do que atribuir aos espíritos um poder sobrenatural que eles não têm, as almas das pessoas que morreram, atribuir a isso, e invocar para que o espírito venha aqui neste momento, esse espírito, a alma da pessoa que morreu, o que é completamente diferente da noção e da realidade dos anjos. Ou seja, os anjos existem, eles são seres perfeitos, puros espíritos, que têm inteligência própria, que têm vontade própria e que são seres que estão ao meu lado, que têm uma personalidade, certo? E que nós veremos por toda a eternidade no céu e que nos ajudam. Ou seja, uma coisa concreta, uma coisa certa. Não é a alma de um antepassado que ainda está procurando onde reencarnar, que pode reencarnar num rato, num elefante, num rinoceronte. Não. Isso daí está errado. E isso nega a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Nega que nosso Senhor morreu na cruz para que para abrir as portas do céu
para todos aqueles que queiram. Então, a alma morre, doutrina boa, doutrina de Nosso Senhor. Quando a pessoa morre, a alma é julgada e vai para o céu ou para o inferno. Pode passar ou não pelo purgatório, antes de ir para o céu. E que depois do juízo final haverá a ressurreição da carne e que os corpos se reunirão às suas almas. Ponto final. Não existe esse ficar vagando, essa reencarnação. É uma doutrina completamente herética, contrária à doutrina católica de Nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto que os anjos são seres que têm a sua personalidade, não são energias pairando pelo ar, não são energias. O anjo pode, como eu já expliquei, ele pode criar um bom ambiente, ele pode me dar energia para agir, né? Ele pode tirar a energia de uma pessoa para o pecado, mas é no sentido dessa energia, no sentido corrente da palavra energia, não no sentido esotérico da palavra energia, que são como que espíritos ou partículas que estão pelo ar e que eu posso acionar para ser uma energia positiva ou negativa. Não é isso. São duas coisas completamente distintas que às vezes se parecem, não é? Por causa do vocabulário. Então, espírito, puro espírito, que é o anjo, às vezes a gente confunde com a noção espírita da palavra espírito, que são as almas dos nossos parentes, as almas das pessoas que morreram, que ficam vagando à procura de alguma coisa na qual se reencarnar. Então, eu não sei se está claro, essa diferença é muito distinta, é completamente diferente, apesar de nas palavras, às vezes, não é, se parecerem pela razão que eu disse agora há pouco. Então, por favor, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e outros vídeos que tenham te feito bem e nos vemos amanhã, se Deus quiser.